Olá, sou o professor Adriano Oliveira, da EREM Dr. Fernando Pessoa de Melo, de Quipapá. Sou professor de Filosofia e Sociologia e essa escola faz parte da GRE Mata Sul. Por conta do Covid-19, nós estamos vivendo um período de quarentena, onde temos que ficar em casa para que esse vírus não se espalhe, para que muitos dos nossos pares não venham a falecer por conta do vírus. E pensando nisso, a escola, a direção da escola, a coordenação da escola, junto com a direção, entrou em contato comigo para que eu pudesse, para saber se eu podia dar aula de filosofia e sociologia às minhas turmas via internet. E aí é uma experiência nova, né? E eu topei, aceitei dar essa aula de filosofia para que os alunos possam ficar em casa também estudando, né? É importante usar esse tempo que a gente vai ter de quarentena, é muito importante a gente utilizar ele bem. A quarentena ela vai servir para a gente refletir um pouco mais sobre a vida e também estudar, aproveitar o ensejo, já que estamos em casa, estudar, né? Estudar nunca é demais. E hoje eu vou começar com uma aula de filosofia, dando continuidade a uma aula dos primeiros anos, né? Eu vou falar nessa aula, vou pegar de um ponto onde eu comecei e depois dar continuidade para que os alunos possam acompanhar com o livro que a escola deu a eles. E assim não perder essas aulas que estamos no período de quarentena. E filosofia é isso, né? A gente refletir sobre a vida. E esse é um momento que vai servir para nossa reflexão. Ora, em momentos, no mundo nunca houve um momento de crise tão grande como essa que nós estamos vivendo, né? E a filosofia ela vai nos levar a refletir sobre esse momento. Ver que nos aproximar mais da família, ver a importância que tem o outro na nossa vida, as outras pessoas na nossa vida, né? E acima de tudo ter muito cuidado para que essa doença não se alastre pelo Brasil. Então, começando a aula de filosofia, eu quero lembrar os meninos do primeiro ano, a quem essa aula é direcionada, que eu fiz uma linha do tempo nas últimas aulas, onde se mostrava o surgimento da filosofia. Existiu um período pré-filosófico, ou seja, antes da filosofia, uma pré-filosofia, que era chamado período mitológico. Ou seja, tudo que acontecia na vida do homem grego, eles atribuíam aos deuses. Os deuses era quem era o culpado pelas adversidades que acontecia na vida do homem grego. Então havia um Deus para tudo. Tudo era explicado através dos mitos. Quem não já ouviu falar em Zeus, Poseidon, Ares, Atena? Ou seja, para cada coisa existia um Deus. E o homem, como não conseguia explicar a realidade através do seu raciocínio, do raciocínio lógico, ele atribuía aos deuses a explicação para a realidade das coisas, né? Até que em um certo momento, alguns homens não vão mais aceitar esse modo de explicar a realidade. Vai quebrar
com esse método religioso, mitológico de explicar a realidade. E é aí que começa a surgir a filosofia propriamente dita. É quando o homem quebra com as explicações religiosas e mitológicas da vida e busca, através do seu raciocínio, através da experiência, da experimentação, da observação de tudo que está ao seu redor, a explicação para os acontecimentos da realidade. Então é a partir daí que começa a surgir a filosofia. E o que é filosofia? Em grego, a palavra filosofia significa philos, amor, sofia, sabedoria. Amor à sabedoria. É um amor quando a gente ama algo ou alguém, a gente busca fazer tudo por esse algo ou por esse alguém. A mesma coisa acontece com o filósofo. Ele ama o conhecimento, ele ama o saber. Então, por amar esse saber, ele sempre vai buscar mais e mais e se aprofundar mais e mais. Portanto, para o filósofo, nunca vai existir o saber nunca vai acabar. Ele sempre vai estar buscando novas formas de saber. Então é o amor à sabedoria, o amor desapegado pelo saber. E a gente precisa entender, e aí vocês começam a acompanhar aí na página 13 do livro de filosofia, página 13 do livro de filosofia. É preciso entender que a filosofia, ela faz parte do nosso cotidiano. Ela está no nosso cotidiano. Quando nós paramos para refletir sobre algo, quando nós tomamos uma decisão sobre algo, quando nós valoramos algo como bom ou ruim, tudo isso é estudado pela filosofia. Quantas vezes nós paramos para refletir sobre uma atitude que tomamos durante o dia? Ah, mas tomei essa atitude. Poxa vida, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito, eu errei. Quantos de nós não temos essa atitude, né? Às vezes a gente pratica, faz algo e no final do dia a gente vai reavaliar e ver que alguma coisa que a gente fez não foi bom. Então essa reflexão é uma reflexão filosófica. Ela nos ajuda a utilizar o raciocínio para tomar decisões mais acertadas na vida. Então a filosofia, ela serve justamente para isso. A filosofia, ela tem uma característica muito importante, que é a dúvida. Duvidar de tudo. Aquele que busca entender a filosofia, ele vai se tornar uma pessoa mais crítica da realidade. Não vai aceitar mais as coisas como ela aparece através dos sentidos, mas vai buscar, por seu próprio raciocínio, chegar a uma conclusão sobre determinados assuntos, sobre determinadas verdades. Então o filósofo é aquele que começa a duvidar de tudo. É quase que um cético. Cético, para quem não sabe, é aquele que diz que não existe uma verdade absoluta, que tudo é relativo. Essa é uma pessoa cética. Então a filosofia, ela vai trazer essa disposição para aquele que a estuda, que é a disposição da dúvida. E também ela vai fazer com que a gente se torne mais questionador, pergunte mais o porquê das coisas.
E o impressionante da filosofia é que ela, quando chega a uma resposta sobre determinada pergunta, ela lança uma nova pergunta. Então ela não se esgota em si mesma, ela sempre sai com novas perguntas, buscando novas respostas e assim sucessivamente. Daí porque os filósofos são considerados pessoas críticas, né? E que essa disciplina, no período militar, ela foi afastada da grade curricular das escolas, justamente porque levava as pessoas a pensar. Levava as pessoas a pensar. E para os poderosos, até a gente vai ver que na Grécia muitos filósofos foram perseguidos porque ensinavam as pessoas a pensarem. Aí pode se perguntar, mas a filosofia ela é um saber? Platão e Aristóteles disseram que a primeira virtude do filósofo é admirar-se, ser capaz de se surpreender com o óbvio e questionar as verdades dadas, aquilo que eu falava. É você se impressionar com aquilo que parece corriqueiro e cotidiano. Às vezes as coisas, nós temos tantos hábitos e vivemos o nosso dia a dia e não olhamos com uma visão mais crítica as coisas que estão ao nosso redor. E a filosofia, Platão e Aristóteles vão dizer que o filósofo ele tem que estar atento até para as mínimas questões do cotidiano, daquilo que é óbvio, e começar a questionar essas obviedades. Não é? Nós vivemos numa sociedade hoje, trazendo para a atualidade, em que as pessoas querem tudo pronto. O professor passa um trabalho, o aluno chega num cyber e diz, faz aí esse trabalho, paga 2, 3, 5, 10 reais. O cara copia, cola, ele traz o trabalho e o aluno não teve nem o cuidado de ler para ver se está dentro daquilo que foi pedido ou não. Ou seja, aceita tudo do jeito que é dado, do jeito que é mostrado. E a filosofia não aceita isso. O verdadeiro filósofo, o verdadeiro estudante de filosofia, não aceita as coisas dadas prontas, mastigadas. Mas o filósofo, ele vai em busca desse saber. Ele vai buscar esse saber por si mesmo e chegar às suas próprias conclusões. E qual é a importância disso na nossa vida? Ora, a importância disso é que quando eu procuro saber por mim mesmo, quando eu procuro verificar se aquilo que eu busco saber é verdade ou não, eu chego a um conhecimento e eu vou ter minha própria opinião sobre aquilo. Mas quando eu recebo pronto, eu posso estar levando uma mentira para as pessoas. Eu não liguei para saber se era verdade ou não. E isso em tempos de internet, né, é muito corriqueiro. Quantas mensagens vocês, alunos, não repassam, não compartilham sem saber se é verdade ou não? Né? E o filósofo não vai aceitar. Questiona o político, questiona o conhecimento religioso, questiona conhecimentos dados como certos e vai buscar por si mesmo o saber. Por isso que a filosofia é tão importante, porque ela nos torna cidadãos críticos, pessoas críticas. E a filosofia, ela se confunde com ciência? Olha, vejam só. A mãe de todas as ciências é a filosofia. Pensem comigo numa árvore. Pense numa árvore frondosa, cheia de galhos, onde a raiz dessa árvore é a filosofia.
a raiz. E os galhos são as outras ciências: biologia, geografia, história, matemática, física, química, ou seja, todas vieram dessa disciplina, desse conhecimento chamado filosofia. Todas as ciências foi criada pela filosofia. Então ela é considerada a mãe de todas as ciências. Nos primórdios, o que chamamos de ciência grega fazia parte do corpo da filosofia. O sábio era aquele que refletia sobre todos os setores da indagação humana, ao se debruçar sobre as questões da natureza, chamada pelos gregos de physis. Quando verem no livro o nome physis, esse nome em grego quer dizer natureza. E olhavam para essas ciências de um ponto de vista filosófico. Apenas no século XVII é que o método das ciências experimentais, da experiência e da experimentação, foi iniciado por Galileu e possibilitou a ruptura entre a filosofia e a ciência. Então foi a partir, quando se estudava filosofia antes do século XVII, nela você via tudo que se tem hoje como ciência individual. O filósofo estudava matemática, química, física, tudo dentro dessa disciplina chamada filosofia. No século XVII houve um rompimento e foi individualizada as ciências da filosofia. Matemática ficou um conhecimento à parte, história ficou outro conhecimento à parte, medicina outra à parte, direito a mesma coisa e assim sucessivamente, biologia, geografia. Ou seja, a partir do século XVII foi que houve uma compartimentalização dessas disciplinas e elas se tornaram disciplinas individuais e que o estudioso não mais era filósofo, mas agora ele ia se especializar numa dessas disciplinas. Surge daí uma questão: o que restou à filosofia, se ela ao longo dos anos foi esvaziada dos seus conteúdos? Ou seja, todas essas disciplinas eram estudadas dentro da filosofia, certo? Tudo era estudado dentro da filosofia. Quando elas se separam, o que restou para estudar na filosofia? Já que foi separado cada uma em partes. Na verdade, a filosofia continua tratando da mesma realidade apropriada pelas ciências. Ela não deixou de se apropriar dessas mesmas realidades científicas. Enquanto as ciências elas se especializam e observam recortes da realidade, a filosofia jamais renuncia a analisar seu objeto do ponto de vista da totalidade. Então vejam, a diferença entre filosofia e as outras ciências é a seguinte: enquanto a matemática vai estudar os números, a geometria, tudo que tem a ver com a questão dos números, a filosofia ela não vai estudar a parte, mas ela vai estudar o todo. Por exemplo, quando se estuda medicina, vai se estudar todo o corpo humano. Quando chega lá no 5º ano de medicina, o 6º ano você vai escolher uma parte do corpo para se especializar. Ou você vai ser oftalmologista, ou você vai ser cardiologista, ou você vai ser otorrinolaringologista. Então você vai se especializar. O filósofo não, ele continua estudando o todo e não a parte. A filosofia ela ainda tem essa capacidade de estudar o todo e não só as partes. Então, essa é a diferença dela para as ciências, as outras ciências.
Isso porque a filosofia é uma visão de conjunto, em que o problema filosófico nunca é examinado parcial ou isoladamente. Ela não é estudada isoladamente, mas ela é estudada em conjunto com o todo. Mas sempre conforme a relação estabelecida com o contexto em que se encontra inserida. Ou seja, a filosofia se apresenta como reflexão crítica e problematização do saber e do agir. Por exemplo, se a física e a química utilizam determinado método, questionar o que é ciência, o que é método e qual sua validade não é da alçada do próprio cientista. Essas indagações fazem parte da filosofia das ciências. O mesmo acontece na área das ciências humanas. Quando nos perguntamos a respeito do sentido do trabalho ou do lazer para o ser humano, ou ainda quando levantamos questões éticas e políticas sobre essas atividades. Então, a questão da filosofia ela é muito mais ampla do que a questão da especificidade de outras ciências. Eu vou tirar um caso aqui mais corriqueiro. Quando a gente estuda ética em filosofia, por exemplo, ética e moral, veja como a filosofia ela é ampla. Esse campo da ética e da moral dentro da filosofia, ela é muito mais amplo do que estudar a ciência especificamente. Vamos lá. Quando se fala em aborto, do ponto de vista religioso, em qualquer situação, o aborto é considerado uma prática abominável. Certo? Do ponto de vista religioso, é uma prática abominável. Do ponto de vista científico, vai se dizer que em determinadas situações, no caso de feto anencéfalo, ou seja, que não tem o cérebro, ou que a criança o bebê vai nascer com algum problema irreversível, a medicina vai dizer que é melhor abortar. Então vejam como a medicina tem uma especificidade para julgar essa questão. Veja como a religião tem uma especificidade para julgar essa questão. E a filosofia vai estudar não só do ponto de vista religioso e científico, mas ela vai estudar o todo. O que é melhor para o ser humano? Para que o ser humano seja feliz.